Como eu saí de um processo de dívidas de mais de 100 mil reais? Se você é aquela pessoa que vive endividada, que tá aí lascada, ou se você é a pessoa que tá sempre, só criando teto, Andréia, todo mês eu só crio a mesma quantidade de dinheiro, não consigo sair do lugar, ou quando você cria dinheiro a mais, você dá um jeito de criar uma situação inesperada, inusitada para fazer aquele dinheiro desaparecer, esse vídeo é para você. Então, já dá o teu joinha aqui, curte esse vídeo para você não perder e pegar as dicas. Papel e caneta na mão. Eu sou Andréia Martins, né? Facilitadora de consciência e trabalho aí com as barras de Axis, as ferramentas energéticas há mais de 7 anos, mudando a vida de pessoas pelo mundo com todas as ferramentas e tudo que eu aprendi para que eu pudesse sair de um processo de dívida de mais de 100 mil reais. Pois é, lá em 2018, eu era uma pessoa extremamente negativa. Eu era uma pessoa que estava extremamente endividada, né? Mais de 100 mil reais em dívidas. Eu vivia doente, vivia com problemas os mais diversos que vocês possam imaginar. E eu fiz um pedido para Deus, para o universo, não sei. E também nem sei que pedido que eu fiz direito, mas eu fiz um pedido, né? No dia do meu aniversário, pedindo para que eu saísse daquela situação. Falei, Deus, meu querido, não é possível que eu vou passar a vida toda nessa lasqueira. E quando eu fiz essa demanda, eu acessei uma ferramenta chamada Barra de Axis. Mas o que é mais importante aqui, né? Eu vou começar a te ensinar 2 ferramentas que mudaram toda a minha energia. O que é importante você entender é que quando a gente está nesse processo de dívidas, de doença, né? Que parece que está tudo dando errado na nossa vida, você pode observar qual é a energia, a vibração que você está naquele momento. Né? A minha energia, a minha vibração era sempre lá, subsolo, reclamona, chata, mimizenta. Eu era uma nuvem negra ambulante. Né? Se alguém me desse bom dia, eu falava bom dia para quem? Só se for para você. Né? Tava sempre de cara feia, tava sempre pé da vida, sempre reclamando. E aí, minha gente, óbvio, né? Se você já viu a escala das emoções lá de David Hawkins, né? Ela vai te mostrar que quanto mais você estiver vibrando nas frequências baixas, mais você vai estar alinhado com frequências baixas. Ou seja, se você está vibrando na raiva, no medo, na escassez, na falta, o que tu vai atrair, criatura? Você é um ser energético. Você é uma parabólica ambulante por aí. Se você está nas frequências mais baixas, de urubu, o que você vai atrair? Mais urubuzada para tua vida, né? Mais coisa ruim vai acontecer. É tipo aquela coisa, né? Lady Murphy, que a torrada com a manteiga sempre cai para baixo. Pois é, aí você já acorda assim. Aí você já chutou a mesa, você já fala que caraca, meu. Eu já falo palavrão, acho que eu não posso falar palavrão aqui. Que caraca, meu. E aí você já xinga, e aí acontece uma sucessão de coisas. Por quê? A tua vibração e a tua energia estão, baixa. O que eu vou te ensinar aqui hoje é primeiro começar a mudar essa energia. Como que eu comecei a mudar essa energia? Que essa era uma das coisas, né? E quanto mais eu tava alinhada com essa vibração baixa, mais coisas davam errado, né? As coisas sempre quebrando na minha casa, já não tinha dinheiro. Tudo quebrava, tudo dava errado na minha casa, tudo dava errado na minha vida. E aí, gente linda, quanto mais eu reclamava, lembra que reclamar é clamar 2 vezes pela mesma coisa. Reclamar, clamar 2 vezes pela mesma coisa. E aí, quando eu conheci as barras de Axis, né, eu acessei essa ferramenta, eu aprendi duas ferramentas que começaram a mudar a minha energia. Aí, minha filha, o negócio só foi. Aí o negócio só foi pra frente. Aí foi facilidade, alegria e glória. A primeira ferramenta que eu conheci foi o mantra. Né? Quando eu recebi uma sessão de barras, busquei na internet lá o que era barra de Axis, e eu vi que uma pessoa ia dar um workshop gratuito em Florianópolis, que é onde eu moro. Eu fui para receber essa sessão. Mas ele me ensinou, né, na época, né, eu queria muito fazer o curso, e eu não tinha dinheiro para fazer o curso, não tinha cheque, não tinha cartão, imagina, eu tava devendo, né? Tinha um filho pequeno para criar, divorciada, e ele me ensinou a primeira ferramenta, que foi o mantra de Axis, que talvez você já conheça, mas se você não conhece, você vai começar a fazer agora. Você vai repetir 10 vezes esse mantra logo quando você acordar. Então, o mantra é o seguinte: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ai, André, eu até sei, mas eu esqueço de praticar. Então, criatura, tenha lá a tua agenda, tenha a tua agenda das possibilidades, anota o teu ritual para quando você acordar de manhã. Então, acordou, antes de ver o celular, antes de tirar o pé da cama, o quê? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ai, André, mas eu me sinto uma mentirosa. Finge até que você atinja. Porque quanto mais você repete as palavras, lembra que, né, a gente precisa falar, verbalizar para que o universo ouça as tuas palavras, a tua intenção. Quanto mais você vai repetindo isso, você vai perceber que a tua energia vai ficando diferente.
Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Agora sim, pode ser que não seja na mesma hora. Assim como pode ser que aconteça na mesma hora. Lembra que é um trabalho que você está fazendo? É como ir para academia, é um músculo que a gente vai desenvolvendo. E quanto mais você vai praticando, melhor você vai ficando nesse processo de alinhamento energético, para que você se conecte com as frequências mais elevadas do universo. Então, ó, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Lembra o seguinte, que facilidade não significa que vai ser fácil, mas que você vai ter muito mais possibilidades para que as coisas tenham uma maior fluidez, tá bom? Ai, tudo é fácil. Não, gente. Né? A vida, ela vai ter os seus desafios. Faz parte até pra gente evoluir, expandir. Vamos ter os nossos desafios, ok? Só que quando a gente recita esse mantra, a gente tá falando pro universo, universo, eu recebo todas as mágicas, milagres e possibilidades através de muita facilidade, através de muita alegria e glória, que é exuberante expressão e abundância devida, glória. Alegria, peça para ter mais alegria e diversão no teu dia, inclusive. E a outra ferramenta que eu aprendi, né, depois do mantra, foram as perguntas. Então, ele me ensinou uma pergunta que talvez você já conheça, né? Uma pergunta muito famosa que eu uso direto, virou assim a coisa que eu sempre falo, né? Virou a minha marca registrada, talvez, que é como pode melhorar. Então, para absolutamente tudo, né? Eu tava lá, eu queria fazer o curso de barras, eu não tinha dinheiro. Cada não que eu recebia, quando eu pedia dinheiro emprestado, eu falava, como pode melhorar? E tudo na vida vem a mim facilidade, alegria e glória. Se uma pessoa me falasse uma coisa que não ressoava, que não me deixava feliz, eu perguntava, como pode melhorar? Porque essa pergunta abre uma possibilidade para que coisas maiores, mais grandiosas apareçam, aconteçam na tua vida. Então, quando uma coisa está muito desafiadora e você pergunta, como pode melhorar? Você está falando, universo, meu querido, universo, como pode melhorar isso? Como pode melhorar isso aqui? Para que se abra uma possibilidade. Muitas pessoas, e eu era essa pessoa que tinha esse hábito, né? Quando uma coisa estava ruim, o que eu falava? Nada é tão ruim que não possa piorar. Esse era um dos meus ditados favoritos. Nada é tão ruim que não possa piorar. E aí lembra, né, que é peça e receberás. Se eu tô dando uma ordem pro universo, nada é tão ruim que não possa piorar, o universo vai falar o quê? Seu pedido é uma ordem, vamos mandar piorar essa lasqueira, vamos mandar uma coisa atrás da outra para que piore. Então, isso é muito importante, né? Você começa a se alinhar energeticamente, você começa a se trabalhar energeticamente para que você possa criar novas possibilidades. E aí, André, mas como é que eu vou sair da dívida, minha filha? Gente, você tem que entender uma coisa. O dinheiro segue a alegria e não o contrário. Se você tá aí vibrando, se você é um urubu que tá sempre vibrando nas energias e nas frequências baixas, o dinheiro não vai chegar até você. Se ele chegar até você, você vai dar um jeito de se livrar dele. Porque aí tem crença de não merecimento, de medo, de julgamento, de raiva, tá certo? Quando você tá aqui perguntando como pode melhorar para uma situação desafiadora, você tá disposta a mudar aquela situação. E a tua energia muda, né? Quando você faz o mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, a tua energia muda. Você tá demandando, você tá falando, universo, manda aí, ó, facilidade, alegria e glória para minha vida. Atualiza possibilidades na minha vida. Você está mudando a tua frequência, a tua energia, a tua vibração. Consequentemente, o dinheiro vai começar a vir. Eu saí das dívidas do dia para a noite? Interessante ponto de vista. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do que você considera dia para a noite, né? Em poucos meses, eu já havia quitado as minhas dívidas. Então, o dinheiro começou a entrar, eu consegui dinheiro emprestado, fiz as minhas formações de barras de Access, só com essas duas ferramentas. Porque eu mudei, minha energia mudou, eu sorria mais. Eu parei de chorar e reclamar e eu comecei a sorrir mais. Quer dizer que tudo dava certo? Não, tinha coisas que saíam fora do controle. E aí a gente tem que aprender a abrir mão do controle. Se você é um controlador, uma controladora, pergunte: o que você quer para que eu abra mão do controle? O que você quer para que eu abra mão do controle para acessar as infinitas possibilidades? Então, o que começou a acontecer foi exatamente isso. A minha energia mudou e, consequentemente, alinhada com a minha energia, coisas grandiosas começaram a aparecer. E aí eu fui trabalhando, comecei a dar curso de barras, né?
Em pouquíssimo tempo eu já me tornei uma facilitadora de barras de Access. Comecei a dar os cursos de barras de Access. Em 9 meses eu fiz a minha transição de carreira. E nesse processo eu fui trabalhando muito as perguntas, o mantra. Gente, eu era essas ferramentas na veia. Se eu ficasse 2 horas parada no trânsito, o que eu fazia antes era reclamar. 2 horas, meu Deus, mas que coisa, pô, essa fila não anda, meu Deus, mas o que eu fiz para merecer isso? Caramba, tudo era assim. Eu era assim o tempo todo. E aí eu comecei a ficar no trânsito e falar, uau, que possibilidade incrível para fazer um montão de ferramenta. E eu falava, universo, quem são os clientes que vêm me pagar hoje? Universo, como eu posso receber mais dinheiro hoje? Tudo na vida vem a minha facilidade, alegria e glória. Universo, o que você quer para que eu atualize dinheiro? O que você quer para que eu crie muito dinheiro para honrar os meus compromissos financeiros? E pasmem, à medida que eu fazia, que eu me conectava, que eu alinhava a minha energia, a minha vibração, calibrava, né? É igual calibrar o pneu. O pneu tá vazio, você vai lá calibrar o teu pneu, já fica cheinho de novo, você consegue rodar com facilidade, alegria e glória. E à medida que eu fui alinhando a minha energia, a minha vibração, o que aconteceu foi exatamente isso. O dinheiro começou a vir, e eu comecei a honrar um compromisso aqui, um acordo foi feito ali, porque facilidade, alegria e glória. Então, algumas coisas que pareciam impossíveis, dívidas ainda muito altas, o banco, a minha energia estava alinhada, os bancos começaram a me fazer propostas. Então, em pouquíssimos meses, exatos 9 meses depois, eu já tinha quitado as minhas dívidas e tinha feito a minha transição de carreira, que era o que eu desejava, né? Sair do mercado financeiro para fazer minha transição de carreira. Então, gente linda, lembra que quem você tá com pressa. Ai, André, mas eu quero pagar a dívida amanhã. Criatura, pode ser que sim. Você começa a fazer as ferramentas e já cai um dinheiro inesperado na tua conta amanhã. Tudo é possível. Você vive num universo de infinitas possibilidades, ok? Mas o meu processo levou 9 meses para que tudo acontecesse, né? Tinha muita coisa para alinhar, tinha muita coisa. E eu fui tendo paciência para que as coisas fossem acontecendo, para que as coisas fossem encaixando. Lembra que tudo tem um tempo para acontecer? Quando você deposita uma semente na terra, né? Quando você vai lá e coloca uma sementinha na terra, aquela semente, você pode colocar várias, cada uma vai germinar num tempo diferente. Você pode depositar 100 sementes na terra. Nenhuma vai sair no mesmo, vai germinar ao mesmo tempo. Assim acontece o processo de mudança e transformação na tua vida e na vida de cada uma das pessoas. O meu processo me levou 9 meses, tá? Para acontecer. O teu processo pode levar 1 mês, 2, uma semana e o que mais é possível. Então, só não tenha pressa, sabe? Não tenha desespero. Eu sei que às vezes é desafiador, mas pensa assim, ó. A energia que você coloca de desespero para resolver um problema não vai fazer com que aquilo se resolva. Muito pelo contrário. Aquela energia é uma energia que vai bloquear que você veja as possibilidades que estão diante dos teus olhos, que estão na tua frente. Então, simplesmente peça para atualizar muitas mágicas, milagres e possibilidades na tua vida. É assim que as coisas vão acontecer. E foi dessa forma que eu saí de um processo de dívidas. Fazendo essas ferramentas. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com o meu ser, com a Andrea? Eu comecei a me alinhar e concordar com outras possibilidades. E isso começou a manifestar coisas grandiosas na minha vida. Então eu comecei a acordar mais feliz, mais disposta, com mais energia. As doenças já não apareciam mais porque eu estava aqui, ó, feliz. As pessoas olhavam para mim e perguntavam assim: "Ah, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Que doida, né? Que doida, o que tá acontecendo com essa maluca?" Elas não conseguiam entender o que estava acontecendo comigo. E você pode estar aí duvidando: "Ai, será que essas simples ferramentas vão funcionar?" Gente, eu ministro formações há mais de 7 anos. São milhares de pessoas com as vidas transformadas. São milhares de pessoas lá no YouTube, no Instagram, que têm as suas vidas transformadas com essas ferramentas, começando com essas ferramentas. Você tem que aprender a dar um passo de cada vez, percebe? E você começa com essas ferramentas. Só o fato de você movimentar a energia, porque é isso que acontece, né? Eu sempre uso a analogia do balão de gás hélio. O que as ferramentas energéticas fazem, e essa ferramenta como mantra, e a pergunta como pode melhorar, é te dar uma energia, encher o teu balãozinho de gás hélio para que você possa seguir. Só que diariamente você tem que alimentar esse balão, para que ele não murche,
Percebe? Até porque você tem uma construção de anos sendo quem você é. Então imagina, eu tenho 44 anos. Lá atrás, quando eu fiz a minha transição, 37. Então pensa, 37 anos sendo a Andrea, chata, reclamona, mimizenta. Será que se eu fizer somente um dia, vai mudar? Lembra? E aí tem uma explicação neurológica também, né? Da neurociência. O teu cérebro, ele precisa de um tempo para que ele mude, faça as reprogramações mentais dentro dele. Você tem um padrão, você tem uma assinatura vibracional no universo. Quando você começa a trabalhar essas ferramentas, mudar esse padrão, você cria um novo padrão, cria um novo caminho neural, novas sinapses neurais, ok? E isso pode levar um tempo para você se acostumar, desenvolver um novo hábito. Então, é exatamente isso que acontece. Você vai se alinhando, você vai se movimentando e é óbvio, né, que quanto mais você se movimenta, mais o universo entende que você está em permissão e disposição de mudar, de acessar coisas mais grandiosas, ok? De acessar coisas incríveis na tua vida. Você sai desse espaço de ficar ali só no pouco para acessar o muito. Então é como se você tivesse a cada dia com essas ferramentas injetando um pouquinho mais de gás hélio para que você não desista no meio do caminho. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Faça. Mesmo que você duvide, mesmo que você não acredite, faça. E eu quero te pedir para que você compartilhe com pelo menos 10 pessoas esse vídeo. Sabe aquelas pessoas que você percebe que estão sempre na escassez? Não os teus amigos, né? Porque normalmente a gente está cercado de gente que é meio parecido com a gente, ou que é igual a gente, que reclama, que é mimizenta, que não está criando dinheiro. Então compartilha com essas pessoas. Faça um propósito com vocês. Faça um propósito. Ó, vamos fazer um desafio 7 dias, 30 dias usando essas ferramentas, só para ver no que vai dar. Mas durante todo o dia, nesses 30 dias, você vai usar as ferramentas. Como pode melhorar se uma coisa ruim acontecer? Como pode melhorar se coisas boas acontecerem? Porque, claro, né? Se uma coisa boa está acontecendo, você fala, como pode melhorar ainda mais, universo? Como pode melhorar ainda mais? Porque era exatamente isso que eu fazia. Se entrava dinheiro, se um cliente pagou, se atualizava uma classe, universo, como pode melhorar ainda mais? Ó, energia vibra. Vibra. Você tem vibrado com as suas conquistas? Quando uma coisa boa acontece, você pergunta como pode melhorar, você está vibrando, ó. A tua expressão muda, o teu corpo muda, as tuas células mudam, as tuas moléculas, a tua energia muda, a tua luz interna muda. E falando em luz interna, é muito engraçado que quando eu comecei a trabalhar com essas ferramentas energéticas, muito que as pessoas me falavam era, André, como você tá mais bonita? Como os teus olhos brilham, como tem luz dentro do teu olhar. E é incrível, porque assim, a mudança não é só externa. Lembra que a mudança é de dentro para fora? O que essas ferramentas fazem é começar a mudar você de dentro para fora, para que você possa acessar novas possibilidades. Então, eu vou te desafiar. Nos próximos 30 dias, você se comprometer, já salva isso aqui para você não perder. Eu vou te desafiar. E você vai comentar aqui. Eu estou disposta a fazer o desafio. Eu me comprometo a fazer o desafio. Então, pelos próximos 30 dias, você vai fazer essas 2 ferramentas que mudaram a minha vida. Essas 2 ferramentas para começar. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. André, eu tenho já para mala. Posso fazer 108 vezes? Pode, mas pode começar só com 10. Faz 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde, 10 vezes à noite, durante 30 dias. E como pode melhorar? Para quando uma coisa desafiadora acontecer e quando uma coisa boa acontecer. Essas 2 ferramentas mudaram a minha vida. Eu tenho certeza absoluta que vão mudar a tua vida também. Você está disposto? Você está disposto? Você está... Não, a melhor. Você está comprometido com a mudança? Porque, gente, se nós não estivermos comprometidos com a mudança, a nossa vida não vai mudar. Nada vai acontecer. Então você tem que estar comprometido com a mudança. Então, ó, já bota aqui que você está comprometido comigo pelos próximos 30 dias sem falhar. Coloca na tua agenda, coloca o despertador, coloca bilhetinho espalhado. André, eu vou esquecer. Coloca post-it na geladeira. Vai lá no grupo Milhões de Possibilidades, vai me mandando fotinho. Manda foto lá do que você está fazendo. Tem aqui, vou deixar o link aqui do Milhões de Possibilidades, que é um grupo que eu boto consciências diárias. Manda foto pra mim que eu vou adorar ver você praticando. E aí você se compromete comigo, se compromete com Milhões de Possibilidades, se compromete com várias pessoas, mas principalmente com você para mudar a tua vida. Um grande beijo. Já compartilha esse vídeo com as pessoas que vão ser uma grande contribuição, porque lembra que gente feliz, próspera e abundante não incomoda. Então, bora lá.